Olá, eu sou o pastor Fernando Maciel, da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. Quero compartilhar aqui com vocês um vídeo sobre uma das mensagens que eu estive pregando lá na igreja no final do ano passado, especificamente falando sobre a Reforma Protestante, onde nós tratamos ali sobre os solas da Reforma Protestante. E neste vídeo eu quero apresentar a vocês sobre o somente a graça, ou sola gratia. Você com certeza conhece a melodia Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, um hino escrito por John Newton, um mercador de escravos que, ao ouvir os murmúrios de escravos que em som gutural entoavam esta melodia, entregou a sua vida a Cristo. E de mercador de escravos ele passou a lutar para libertá-los. Ele revela a maravilhosa graça de Deus que salva o perdido pecador que teve a sua mente iluminada e rendeu-se a ela. Adoramos cantar sobre a graça salvadora de Deus. E com razão. O apóstolo João nos diz que de Jesus todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Os reformadores entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre a salvação. De fato, um dos lemas que vieram a definir o ensino da Reforma era sola gratia, ou somente pela graça, que significa que os cristãos são salvos somente pela graça de Deus. A objeção que existia entre os reformadores e a Igreja Romana sobre a graça, ela precisa ser melhor compreendida. Às vezes é dito, Roma ensina que somos salvos pelas obras, mas nós, protestantes, ensinamos que somos salvos pela graça. Na verdade, Roma não ensina que alguém é salvo pelas obras a parte da graça de Deus. Ela de fato ensina que uma pessoa é salva pela graça de Deus. Porém, a objeção a que os reformadores contrariavam era que, além da graça, era também necessário a prática das boas obras, não como resultado da graça, mas como meio para poder alcançá-la. Os reformadores sustentavam que o pecador é salvo pela graça de Deus, o seu favor imerecido somente. Eles entendiam que a salvação, do começo ao fim, é o dom soberano de Deus para os indignos e não merecedores. Ninguém pode estar diante de Deus e dizer: olhe para mim, veja o que eu fiz, as boas obras que eu pratiquei. Deus não é devedor de ninguém, principalmente em matéria de salvação. A doutrina da salvação pela graça foi fundamental para o restabelecimento da doutrina bíblica no tempo da Reforma. Essa doutrina sempre incomodou o ser humano. O homem sempre se sentiu desconfortável em saber que a sua salvação não depende de si mesmo, mas exclusivamente de Deus e que concede a todos graciosamente e não por mérito. A passagem da Escritura na qual a doutrina da salvação somente pela graça se destaca é Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A condição do homem é desesperadora sem Deus.
Estar mortos em delitos e pecados não significa que o homem não possa fazer coisas boas. Estar mortos em delitos e pecados significa que o homem é incapaz de compreender e agradar a Deus. Ele errou o alvo. Ele ultrapassou os limites estabelecidos pelo Senhor que o criou. Diante de Deus, somos tanto rebeldes como fracassados. A pessoa sem Deus não necessita apenas de restauração, ela precisa de ressurreição. O homem sem Deus é levado pelo sistema do mundo. Ele é enganado pelas artimanhas do diabo e sujeito às fraquezas da sua carne. E sobre ele ainda pesa a mão de Deus trazendo juízo e condenação. Esta é a real condição dos que estão longe de Deus e que ainda não foram alcançados pela sua maravilhosa graça. Somos redimidos por 4 atividades que Deus realiza em nosso favor. Ele nos salva das consequências dos nossos pecados. Ele oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. E tanto a misericórdia como a graça vêm a nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz, revelado por Deus na sua palavra. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e seu amor aos pecadores. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo. É preciso entender que a salvação é um presente, não uma recompensa. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz, quando ele disse: está consumado. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Qualquer esforço da nossa parte não passa de mero engano em acharmos que podemos fazer alguma coisa para nos salvar. A salvação manifesta a nova criação de Deus. Não produzimos vida em nós mesmos. Isto é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. Deus agora está trabalhando em nós para nos levar a refletir a sua glória por meio do seu Filho Jesus, nos levando a ser cada vez mais parecido com Ele. A graça que nos alcançou é a mesma graça que sustenta a nossa vida. O mesmo poder que nos tirou da sepultura e nos deu vida espiritual é o mesmo poder que nos santifica. As obras que agora praticamos não são um complemento da salvação, mas o resultado de uma vida que foi resgatada e agora, em expressão de gratidão, vive para agradar a Deus. A doutrina das indulgências e a prática da realização de missas em favor dos mortos, uma doutrina criada pela Igreja Romana, deram grande força à doutrina de salvação com base em méritos humanos. Essa doutrina colocou em xeque a doutrina da salvação pelas obras, que foi retomada por Lutero e os reformadores, que enfatizavam fervorosamente a maravilhosa graça de Deus. Não há méritos humanos, nem colaboração com Deus para a salvação. Somos salvos pela graça, pela maravilhosa graça que nos alcançou e por meio do sangue de Jesus, que nos lavou e nos libertou da escravidão do pecado, nos ofertando uma vida de abundância na presença de Deus. Graça, maravilhosa graça que alcança o pecador. Isso é o que Deus fez por nós. E é isso que nós agora devemos fazer, viver em gratidão diante dele, praticando sim as boas obras, mas não tentando alcançar a salvação, porque ela já nos foi dada por Deus, mas como expressão de gratidão e de amor pelo Senhor. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você. E se você ainda não tem experimentado essa maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida, Deus a está ofertando e te oferecendo. Deus está lhe chamando para que você venha e reconheça que somente em Jesus é que nós encontramos a verdadeira salvação, a única salvação que vem de Deus pela fé e nos é oferecida pela sua graça. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.